quinta-feira, 3 de maio de 2001. Boa noite. Ninguém vai passar à frente do Brasil. A afirmação foi feita hoje pelo presidente Fernando Henrique durante a abertura da Exposição Internacional de Gado Zebu. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Vamos aos destaques de hoje da Voz do Brasil. Governo busca novos caminhos para resolver o problema dos crimes relacionados às drogas ilícitas. E a Amazônia já está preparada para enfrentar o período de queimadas e incêndios provocados pela seca. Comunicação e sociedade. Esse é o tema do seminário que vai reunir amanhã em Brasília profissionais de telecomunicações. Daqui a pouco vamos saber mais sobre o seminário com o presidente da Anatel, Renato Guerreiro. Ele é o nosso entrevistado de hoje. Presidência da República. O presidente Fernando Henrique afirmou hoje que sob o seu comando ninguém vai ultrapassar o Brasil. A afirmação foi feita na abertura da 67ª Exposição Internacional de Gado Zebu. O repórter Lima Rodrigues acompanhou e tem os detalhes. O Brasil mudou e em pouco tempo o Brasil será o maior exportador, produtor e consumidor de carne bovina do mundo. A afirmação foi feita pelo presidente Fernando Henrique Cardoso nesta quinta-feira em Uberaba, no Triângulo Mineiro, durante a abertura da 67ª Exposição Internacional de Gado Zebu. A cerimônia contou também com a presença do vice-presidente da República, Marco Maciel, do presidente da Câmara, deputado Aécio Neves, 7 ministros de Estado, entre eles Pratini de Moraes, da Agricultura, do prefeito de Uberaba, Marcos Montes, e do presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, Rômulo Kardec. Ao destacar a qualidade do rebanho brasileiro, o presidente disse que este é o Brasil que ele quer. Fernando Henrique Cardoso afirmou que em matéria de luta, ninguém vai passar à frente do Brasil no seu comando e no comando dos ministros de seu governo. No meu comando e no comando dos meus ministros, vamos lutar firme na ALCA, na União Europeia, no Mercosul, onde seja, que nós precisamos não ter medo da competição. Após abrir a Exposição Internacional de Gado Zebu, o presidente Fernando Henrique Cardoso inaugurou, na divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo, a ponte sobre o Rio Grande, no município de Delta. A nova ponte tem 25 metros de largura e irão trafegar por ela diariamente 8.500 veículos. A BR-050 é o principal corredor para o escoamento da produção mineira. De Uberaba, no Triângulo Mineiro, Lima Rodrigues. E o vice-presidente Marco Maciel disse hoje que a transformação da Sudene em Agência de Desenvolvimento do Nordeste representa um esforço de modernização. Ele acredita que a mudança vai criar condições para corrigir disparidades entre as regiões. Marco Maciel lembrou que, para isso, os investimentos serão reforçados, assim como os acordos com o BNDES para atrair novos empreendedores. O Ministério da Justiça reuniu hoje promotores de todo o país para discutir a questão das drogas. O encontro tratou também dos juizados especiais que serão instalados nos estados. Repórter Corban Costa. A Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional Antidrogas do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República organizaram um seminário no anexo 1 do Palácio do Planalto para discutir o tratamento a ser adotado no Brasil em relação a autores de crimes direta ou indiretamente relacionados a entorpecentes. Participaram do seminário promotores de justiça de todo o país. Isto porque alguns estados, incentivados pelas ações e apoio dos promotores, estão se preparando para instalar juizados especiais. Participaram do seminário o Dr. Jeffrey S. Tauber, juiz norte-americano e presidente da Associação Internacional dos Profissionais de Tribunais para Dependentes Químicos, e também o Dr. Ricardo de Oliveira Silva, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. O ministro da Justiça, José Gregori, abriu o seminário dizendo que o Poder Judiciário tem participação muito importante na luta contra as drogas e tem que seguir novos caminhos. Para o ministro da Justiça, os velhos caminhos mais agravam os problemas do que os resolvem. De Brasília, Corban Costa. Economia.
O ministro do Planejamento, Marcos Tavares, afirmou hoje no Rio que o orçamento da União será debatido previamente com as lideranças dos partidos. Quem tem os detalhes é a repórter Alana Gandra. O ministro do Planejamento, Marcos Tavares, reafirmou no Rio Centro que as alternativas à CPMF serão discutidas com as lideranças partidárias ainda neste semestre, antes de 31 de agosto, quando o orçamento será encaminhado ao Congresso Nacional. Tavares lembrou que não se trata de aumentar a carga tributária, mas de manter o nível de arrecadação vigente em 2001. O ministro disse que a questão orçamentária deve ser debatida o quanto antes para não ser confundida com o processo eleitoral, que tem um componente político complicador. Quanto antes, porque é necessário a gente evitar que a questão política tome conta dessa discussão. O ministro Marcos Tavares assegurou que no caso de prorrogação da CPMF, esta manterá o caráter de imposto provisório. Não há também, por parte do governo, intenção de criar nenhum imposto novo. Do Rio de Janeiro, Alana Gandra. Mais empregos. Pesquisa da Fiesp mostra que a indústria de transformação paulista cresceu 2,1% em março. O resultado surpreendeu a própria Fiesp. Repórter Arthur Braga. O indicador de nível de atividade, o INA, que mede o desempenho da indústria de transformação paulista, cresceu 2,1% em março em relação a fevereiro. Na comparação com março do ano passado, a produção apresentou aumento de 6,8%, de acordo com pesquisa divulgada nesta quinta-feira pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Pesquisa que superou as expectativas da entidade, que esperavam um crescimento de apenas 1,6%. A pesquisa mostra também que o total de pessoal na indústria apresentou pequena alta de 0,06% em relação a fevereiro. A massa de salários reais apresentou crescimento de 0,3% se comparado ao mês anterior, enquanto que, se comparando a março do ano passado, houve uma elevação de 9,1%. Até março, o INA apresenta um crescimento de 6,1% se comparado com o primeiro trimestre de 2000. E no mesmo período, as vendas reais do setor registraram um crescimento de 16,9%. De São Paulo, Arthur Braga. 5 de maio é o Dia Nacional das Comunicações. Para comemorar a data, a Anatel promove a partir de amanhã, aqui em Brasília, o Seminário Telecomunicações e Responsabilidade Social. Representantes das empresas de telecomunicações vão se reunir e contar o que vem fazendo na área social. Sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Renato Guerreiro. Doutor Renato, boa noite. Bom, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês esta noite para falar um pouco de um evento que considero da maior importância para a cidadania brasileira, para os cidadãos brasileiros. Doutor Renato, como o senhor avalia o exercício da responsabilidade social pelas empresas de telecomunicações? Em primeiro lugar, as empresas de telecomunicações, elas, no seu negócio, elas já tratam de uma questão social, porque telecomunicações hoje é uma questão fundamental para qualquer cidadão, qualquer trabalhador precisa ter serviços de telecomunicações. Agora, além desse aspecto, elas têm que estar envolvidas com as questões da comunidade, com as carências da comunidade, com aquelas coisas que o cidadão precisa, no que diz respeito à saúde, educação, lazer, esporte, que são coisas também fundamentais para a sociedade. Então é imprescindível que as empresas de telecomunicações se transformem cada vez mais em empresas cidadãs. Doutor Renato, o senhor acha que os investimentos sociais já fazem parte da estratégia dessas empresas? Não há dúvida. Eu tenho consciência que as empresas de telecomunicações já tratam a questão da responsabilidade social como um elemento fundamental do seu processo de convivência na sociedade. Nós, quando tivemos a ideia de comemorar o dia 5 de maio, que é o dia do patrono das comunicações, Marechal Rondon, nós imaginávamos ter algumas experiências
para apresentar, para que as empresas se motivassem a abraçar cada vez mais essas causas sociais. Mas nos surpreendeu a quantidade de projetos que estão em desenvolvimento nas empresas, mais de 15 empresas envolvidas nessas questões, em projetos de interesse absolutamente social. E o senhor acredita, doutor Renato, que as empresas de telecomunicações podem se tornar agentes de transformação social? Eu acho que elas têm esse destino na realidade. Nós estamos vivendo no mundo uma grande transformação, que o mundo vai ser envolvido nos próximos anos, que é a transformação proporcionada pelas comunicações. Então, as empresas de telecomunicações já são, por essência, por atuarem no setor de telecomunicações, instrumentos dessa transformação. Agora, acho que além dessa transformação propiciada pela atividade comercial das empresas, elas têm capacidade, têm possibilidade e têm uma capacitação adequada para ajudar numa transformação social muito mais ampla, que é a transformação que é proporcionada pelo envolvimento dessas empresas em projetos sociais. Doutor Renato, e que papel tem a Anatel nesse seminário que será realizado amanhã em Brasília? Bom, a Anatel, primeiramente, ela pretende ser catalisador, quer dizer, organizador, reunidor de todo um agente que vai reunir todas essas experiências e estimular as empresas de cada uma das regiões a desenvolver uma atividade que já possa estar sendo desenvolvida por outra empresa em outra região. Fazer com que todas essas atividades possam se esparramar pelo Brasil inteiro. Esse é o objetivo, esse é o papel que a Anatel vai exercer. Nós conversamos com o presidente da Anatel, Renato Guerreiro. Doutor Renato, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui na Voz do Brasil e uma boa noite. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Agora em Brasília são 7h12. O Nordeste vai ganhar um centro de produção internacional de uva e vinho. Esse é o nosso próximo destaque. Já estão abertas as inscrições à segunda edição do Prêmio Qualidade na Educação Infantil. Podem se inscrever professores responsáveis pela educação de crianças de 0 a 6 anos de idade. Serão premiadas as melhores experiências pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, com resultados já avaliados. As inscrições deverão ser feitas até o dia 29 de junho, na sede estadual da Undime, na Secretaria Municipal de Educação ou por carta registrada enviada ao MEC. Os vencedores vão ganhar R$3.000 e ainda um jogo de material pedagógico. Vamos pra escola, vamos dar as mãos. E a partir da próxima segunda-feira, dia 7 de maio, também vão estar abertas as inscrições ao Prêmio de Incentivo à Educação Fundamental 2001. Esse para professores de escolas públicas que lecionam para turmas de 1ª a 4ª série. O concurso, que já vem sendo realizado há 6 anos, valoriza o trabalho dos professores que se esforçam para melhorar a qualidade do ensino. Os trabalhos inscritos devem ser baseados em experiências concretas que já demonstrem resultados positivos. Os professores que apresentarem os 20 melhores trabalhos vão receber R$4.000, medalha e passagem de ida e volta para Brasília, onde serão entregues os prêmios. Para se inscrever, o candidato deve procurar a Secretaria de Educação do seu estado. Ministério da Educação, Governo Federal. A Voz da Saúde. Atenção, o Ministério da Saúde avisa. Se você tem 60 anos ou mais, amanhã, sexta-feira, é o último dia para tomar a vacina contra a gripe. Procure sem falta um posto de vacinação. Lembre-se, uma simples gripe pode se transformar numa doença mais séria. Campanha de vacinação contra a gripe para quem tem 60 anos ou mais. Amanhã é o último dia. Ministério da Saúde, Governo Federal. A Voz do Brasil. Rádio Brás. A hora do campo. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jugman, assina amanhã em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, a escritura de compra de uma fazenda modelo para a reforma agrária. Os detalhes com a repórter Marília de Castro. O governador do estado de Mato Grosso do Sul, José Auxílio Miranda dos Santos, e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jugman, assinam amanhã no município de Ponta Porã a escritura da compra da fazenda Itamaraty, onde o governo do estado está implantando o projeto de reforma agrária que deverá servir de modelo para outros estados da federação.
Além da escritura, o ministro deve assinar convênios envolvendo recursos de 30 milhões de reais para assentamento de 4 mil famílias em Mato Grosso do Sul. Serão liberados pela União 21 milhões em títulos da dívida agrária, TDAs, e mais 2 milhões em dinheiro. Na fazenda Itamaraty, estão sendo assentadas 1.300 famílias numa área de 25.010 hectares. A compra da fazenda Itamaraty foi planejada pelo governo e aceita pelo ministro Raul Jugman, que espera que o projeto possa espelhar o sucesso da política agrária no resto do país. De Ponta Porã, Marília de Castro. Você vai saber agora se a prefeitura do seu município recebeu a verba do Pronaf Planta Brasil. O dinheiro deve ser usado na execução de obras de infraestrutura que são definidas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de sua cidade. A verba de R$1.401.600 vai para os seguintes municípios: no Acre, Marechal Taumaturgo; no Ceará, Beberibe; no Espírito Santo, Santa Teresa; no Maranhão, São João do Paraíso; em Minas Gerais, União de Minas; no Pará, Marabá; e em Pernambuco, Belém de Maria e Jaboatão dos Guararapes. E atenção, trabalhador rural com experiência mínima de 5 anos em atividade agrícola e que recebe até 3 salários mínimos. Agora você pode se inscrever no Programa Nacional de Reforma Agrária nas agências dos Correios. Mas não esqueça de levar o seu CPF com a sua identidade, ou a carteira de trabalho, ou ainda o certificado de reservista. Para ter acesso ao programa, o candidato não pode ser funcionário público ou estrangeiro não naturalizado. O formulário é gratuito e deverá ser preenchido na própria agência dos Correios. Mas preste atenção, você não precisa pagar nada a ninguém. Pequenos produtores de uva do Nordeste brasileiro vão receber recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, e do Governo do Estado para formar um centro de produção internacional de uva e vinho. A repórter Rosa Maria tem as informações. O Banco do Nordeste e o governo de Pernambuco vão firmar convênio amanhã, disponibilizando 3 milhões de reais, envolvendo também recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, para apoiar o programa Polo Vitivinícola do Estado. Cerca de 200 mini e pequenos agricultores de uva do município de Lagoa Grande, no sertão de Pernambuco, serão beneficiados com financiamentos de até 15 mil reais para desenvolver suas plantações. A iniciativa do governo objetiva a formação de um centro produtor de uvas e vinhos de nível internacional que possa assegurar os financiamentos para as lavouras nas áreas irrigadas do Rio São Francisco, além de proporcionar orientação técnica. Do Recife, Rosa Maria. R$ 58.465 famílias vão receber amanhã as cestas de alimentos da Conab. As famílias moram nos seguintes municípios: na Bahia, Castro Alves, Iraquara e Santa Terezinha; no Ceará, Canindé; no Espírito Santo, Mucurici, Pinheiros e Ponto Belo; em Goiás, Monte Alegre de Goiás, Nova Roma, Padre Bernardo e Santo Antônio do Descoberto; no Maranhão, Matinha, Milagres do Maranhão e Urbano Santos; no Mato Grosso do Sul, Anastácio e Cidrolândia; em Minas Gerais, Chapada Gaúcha, Fruta de Leite, Itambé do Mato Dentro, Jordânia, Poté, Taiobeiras e Virgem da Lapa; no Pará, Primavera; na Paraíba, Mogeiro, Montadas e São Sebastião de Lagoa de Roça; em Pernambuco, Afrânio; no Piauí, Batalha; no Rio Grande do Norte, Lagoa de Velhos; em Sergipe, Cumbé e Pirambu. Mais 12 cidades do Rio Grande do Sul também vão receber as cestas. E você pode ajudar o governo fiscalizando a distribuição dessas cestas de alimentos. Qualquer irregularidade, denuncie para a Comissão Municipal. O governo está atualizando os dados cadastrais de trabalhadores e indústrias envolvidas na cadeia produtiva da borracha natural no Brasil. O recadastramento será feito até o próximo dia 15 desse mês, na Secretaria de Produção e Comercialização do Ministério da Agricultura e do Abastecimento. O responsável pelo recadastramento, Edgar do Carmo Rubim, pede que as pessoas que estiverem cadastradas na Companhia Nacional do Abastecimento, a Conab, atualizem seu cadastro para continuar recebendo o benefício. Meio ambiente. O
Programa de Prevenção e Controle às Queimadas e aos Incêndios Florestais na Amazônia Legal está preparado para enfrentar o período crítico da seca que começa em julho. Mais de 15 milhões de reais serão destinados ao combate de incêndios e queimadas. Repórter Nayobe Kellen. IBAMA entregou hoje ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal 2 caminhonetes a diesel, cabine dupla, equipadas com ar-condicionado e um sistema de comunicação digital e localização via satélite em tempo real. Os veículos, orçados em R$112 mil, serão usados pela Força-Tarefa do Corpo de Bombeiros na prevenção e combate a incêndios florestais de grandes proporções. A Força-Tarefa é composta por 500 bombeiros do Distrito Federal e pode atuar em todo o território nacional. Até agora, o PROARCO conta com 36 veículos desse modelo para atuar nos 8 estados que compõem o arco do desflorestamento: Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso. De acordo com o diretor de controle ambiental do IBAMA, Humberto Candeias Cavalcante, o PROARCO contará este ano com recursos de R$15 milhões e 500 mil. Esse dinheiro, segundo ele, será destinado ao fortalecimento das brigadas municipais, apoio à fiscalização e combate a incêndios por meio do uso de aeronaves e veículos e também ao trabalho de educação ambiental. No último ano, o IBAMA comemorou a redução em 86% no número de acidentes com fogo e em 26% das queimadas em toda a Amazônia Legal. De Brasília, Nayobe Kellen. Agora em Brasília são 7h21. No próximo bloco, você vai conhecer a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Nós voltamos já já. Comunidade Ativa. Desenvolvimento para todos. Hoje você vai conhecer Pimenta Bueno, Rondônia, depois da chegada do programa Comunidade Ativa. A prefeita Inês Zanol explicou que a população participa ativamente do Fórum de Desenvolvimento Local, inclusive executando ações que não eram prioridade. A comunidade descobriu que pode se engajar nessa luta pelo crescimento econômico do município. A comunidade está entendendo qual é o seu papel junto com o poder público, os parceiros, que é o SEBRAE, está entendendo que é preciso estar todo mundo junto, participando, não buscando direcionar ações que visam o interesse de um grupo, mas sim aquilo que vise realmente o desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda. Com a Comunidade Ativa, famílias assentadas no município passaram a ter mais assistência para tirar da terra o seu ganha-pão. Comunidade Ativa, um programa da Secretaria Executiva do Comunidade Solidária, Governo Federal. A voz do Brasil, Rádio Brás. Remédios mais baratos para os países em desenvolvimento. Essa é a proposta que o ministro da Saúde, José Serra, vai defender na Assembleia da Organização Mundial de Saúde. A reunião acontece na próxima semana em Genebra, na Suíça. A reportagem é de Lourival Macedo. O governo brasileiro vai defender na Organização Mundial do Comércio a adoção de uma política mundial de medicamentos que inclui preços de remédios mais baratos para os países em desenvolvimento. A afirmação é do ministro da Saúde, José Serra, que vai apresentar a proposta na próxima semana em Genebra, na Suíça. Sobre a acusação dos Estados Unidos de que o Brasil estaria usando o combate à AIDS como pretexto para fabricar remédios mais baratos, o ministro Serra acredita que o governo dos Estados Unidos está agindo a contragosto, já que até a opinião pública daquele país é favorável ao barateamento dos remédios. E diga-se passagem, o Brasil não desrespeitou nenhuma lei de patentes. E dispositivo semelhante ao brasileiro, que está sendo contestado pelos Estados Unidos, os Estados Unidos também têm. O ministro Serra informou que o governo brasileiro não vai retroceder na sua política de medicamentos e adiantou que se o governo não tivesse produzido 8 medicamentos do coquetel anti-AIDS, ao invés dos $300 milhões gastos no ano passado, o Brasil teria gasto mais de $800 milhões. De Brasília, Lourival Macedo. Você vai saber agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em todo o país. Céu nublado com chuvas isoladas em toda a região sul. Pode gear na fronteira com o Uruguai. A temperatura mínima é de 5 graus e a máxima chega a 27. No sudeste, o dia será chuvoso em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O tempo estará parcialmente nublado no Espírito Santo. A temperatura mínima será de 10 e a máxima de 34 graus. No centro-oeste, nebulosidade variável em todos os estados. As temperaturas variando entre 17 e 35 graus. Na região norte,
noite, o tempo estará nublado, com chuvas isoladas no Amazonas, Pará e Amapá. O tempo estará passando de nublado a parcialmente nublado nas outras áreas. A temperatura mínima de 20 e a máxima pode chegar aos 33 graus. E no Nordeste, chuvas isoladas no Maranhão, Piauí, Bahia e Sergipe. O sol aparece nos outros estados. Mínima 18 e a máxima chega aos 34 graus. As informações são do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Agora em Brasília são 7h25. Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Uma boa noite a todos e até amanhã. É isso aí, nós voltamos amanhã às 7h. Boa noite, até lá. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Veloso, defendeu mudanças no projeto de lei que está no Congresso e que permite a incineração de documentos judiciais, tendo em vista apenas o tempo a ser fixado pelos tribunais. A declaração do ministro Carlos Veloso foi feita durante a abertura do Congresso sobre arquivos do Poder Judiciário. O presidente do STF disse não concordar com esse critério por considerar que um documento de 1000 anos atrás pode ser muito importante e ter um valor histórico, enquanto outro documento de apenas uma semana poderia, em tese, ser incinerado por não ter valor. Segundo o presidente do Supremo, o critério para incineração, levando apenas a questão do tempo, pode ser irracional, e citou como exemplo de documento importante que deverá ser preservado o inventário do ex-presidente Juscelino Kubitschek, que está nos arquivos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Por unanimidade de votos, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a lei do Estado do Rio Grande do Sul, que criava o Museu do Gaúcho. A decisão foi tomada pelo plenário, ao conceder liminar ao governador Olívio Dutra contra a instalação do museu. Os ministros acompanharam o voto do relator Nery da Silveira, que considerou relevantes os fundamentos apresentados pelo governador gaúcho. De acordo com Olívio Dutra, a decisão da Assembleia, que previa a destinação de 5% da verba da Secretaria de Cultura para a manutenção e aquisição de obras artísticas e acervos do museu, é inconstitucional, por invadir competência privativa do chefe do executivo local. Um pedido de vista da ministra Ellen Grace do STF adiou hoje o julgamento do mérito do habeas corpus do juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto. O ex-presidente do TRT de São Paulo pediu ao Supremo para responder em liberdade aos 2 processos abertos contra ele pela Justiça Paulista. O relator da ação, ministro Sepúlveda Pertence, foi o único a manifestar o voto na sessão de hoje e concedeu habeas corpus ao juiz aposentado, mas ainda faltam votar os demais ministros do Supremo. O juiz Nicolau dos Santos Neto é um dos acusados do desvio de 169 milhões de reais da construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. Por 3-1, os ministros da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça suspenderam o julgamento de mérito do habeas corpus do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto até a decisão no Supremo de outro habeas corpus do ex-magistrado. Votaram por esperar o julgamento no STF os ministros Fernando Gonçalves, Fontes de Alencar e Vicente Leal. O ministro Paulo Galotti votou por continuar o julgamento, mas ficou vencido. O 5º ministro da 6ª Turma, Hamilton Carvalho, estava ausente. A empresa microtécnica SEMA de Belo Horizonte receberá da Aviação Aérea São Paulo, VASP, uma indenização de R$ 35.160, valor de março de 98, devido ao atraso no seu serviço de entrega rápida da VASPEX, que a fez perder uma licitação realizada pela Câmara dos Deputados em 1997. A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou por unanimidade a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. A VASP pediu a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica e não do Código de Defesa do Consumidor. O serviço, segundo o ministro relator Antônio de Padro Ribeiro, foi o transporte rápido de documentos e não exatamente o transporte aéreo, seja de pessoas ou de bens. O Plano Collor 2 não pode ser considerado um fato imprevisível que possa invalidar a rescisão unilateral de um contrato de obra pública, segundo o entendimento da 2ª Turma do STJ, sobre um recurso da empresa Paz de Lima Construções, Comércio e Empreendimentos,
contra a Universidade de São Paulo. O contrato era relativo às obras de construção de um laboratório e ampliação do Departamento de Eletrônica da USP. No dia 1º de março de 91, o Plano Collor II mudou a situação do acordo. A medida do governo federal suspendeu por prazo indeterminado a eficácia das cláusulas de reajuste de preços previstas nos contratos a partir de fevereiro daquele ano. A determinação durou até maio de 1991. Dessa forma, os valores dos contratos entre a USP e a Paz de Lima ficaram congelados durante 3 meses. Em seu voto, o ministro Peçanha Martins destacou que a construtora não teria provado a ocorrência de prejuízos incalculáveis sobre o contrato, até mesmo porque a partir de 1º de maio daquele ano, os reajustes foram autorizados. O Tribunal Regional Federal, sediado em Porto Alegre, está analisando um recurso do delegado da Polícia Federal, Wilson Perpétuo, condenado a 3 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de facilitação de contrabando e descaminho. O delegado, então diretor da Divisão da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná, foi denunciado pelo Ministério Público em 1992 e já recorreu por 3 vezes no TRF da sentença que o condenou. A Fundação Educacional do Distrito Federal deverá pagar R$45 mil de indenização por danos morais pela morte de um estudante de 11 anos, que morreu após uma queda da caixa d'água de uma escola em Sobradinho, cidade satélite de Brasília, em 1997. De acordo com os desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a Fundação Educacional tem a obrigação de zelar pela segurança dos seus alunos no período do dia em que eles permanecem nos colégios públicos. Os assuntos que foram destaque nesta edição. Supremo adia julgamento do habeas corpus do juiz Nicolau dos Santos Neto. STJ obriga a FASP a indenizar cliente por atraso no Vaspex. Justiça de Brasília condena a Fundação Educacional a indenizar a família de aluno vítima de acidente. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o Noticiário do Poder Legislativo. Jornal do Senado. Antônio Carlos Magalhães, José Roberto Arruda e Regina Borges mantêm versões. E senadores acham que a cariação não acabou com as dúvidas sobre violação do painel de votações. Eu quero reafirmar o discurso que fiz no plenário. É um festival de contradições, de meias-verdades, de mentiras em todo esse processo. Mantiveram suas versões sobre a violação do painel eletrônico do Senado. E a ex-diretora do Prodazem, Regina Borges, reafirmou que recebeu de José Roberto Arruda, em nome de Antônio Carlos, a ordem para obter a lista com os votos secretos da cassação do mandato de Luiz Estevão. A cariação entre os senadores e Regina Borges começou às 2h30 da tarde e ainda não terminou. O repórter Maurício Desante tem mais informações. O senador José Roberto Arruda voltou a dizer que fez apenas uma consulta a Regina Borges sobre a segurança do sistema de votações do Senado. Ele lembra a existência de boatos de que pessoas ligadas ao ex-senador Luiz Estevão poderiam alterar o resultado da votação. Arruda admite que a consulta pode ter sido entendida como uma ordem, mas nega que tenha solicitado a lista com os votos secretos. O senador disse ainda que a frase "saio daqui para cumprir uma ordem" nunca foi dita pela ex-diretora do Prodazem. Eu quero reafirmar o discurso que fiz no plenário, o depoimento que fiz na comissão. Esta frase, que a doutora Regina de resto atribui a ela própria, "saio daqui para cumprir uma ordem", não houve. Nem tinha nada a ver com o teor da conversa. Uma consulta amena, tranquila. Esta frase especificamente não cabe, não compõe o contexto do que se passou na conversa. Mas Regina Borges confirma que Arruda foi claro ao pedir que a lista fosse obtida. Ela afirma que ligou 3 vezes para o senador no dia seguinte à violação do painel para confirmar que já estava com o documento. Entregou ao Conselho de Ética seu sigilo telefônico. Segundo a ex-diretora do Prodazem, as questões de segurança do sistema sequer foram abordadas por Arruda. Regina garante que a conversa na casa do senador não se tratou de uma simples consulta. Dependendo da autoridade, da forma como chega um pedido, ele tem força de uma ordem expressa. E jamais, se me fosse ou pedido ou consultado ou para verificar
a segurança do sistema, do ponto de vista do resultado da votação, eu tomaria uma decisão de ir lá, violar o sistema, trazer a lista e mostrar aquilo como uma prova da segurança do sistema. Seria impossível esta linha de raciocínio. Ainda de acordo com Regina Borges, o senador José Roberto Arruda garantiu que estava falando em nome do senador Antônio Carlos Magalhães e que ela teria oportunidade de entregar pessoalmente a lista ao então presidente do Senado. Mas Antônio Carlos nega que tenha autorizado Arruda a fazer qualquer consulta em seu nome. Já o senador José Roberto Arruda disse que fez a consulta a Regina Borges em nome de Antônio Carlos, porque foi autorizado por ele a fazer isso. Antônio Carlos Magalhães assegura que não tinha interesse na obtenção da lista. Para que esta lista, se o juiz Estevam já estaria cassado? Agora, o perigo que seria denunciar uma lista dessa num homem esperto, como Vossa Excelência disse, rico, poderoso, como Luiz Estevam, lhe dar um argumento qualquer para ele inviabilizar a votação que o cassou. Esse foi o espírito que eu tive de não tornar público aquele episódio, de não fazer maior estardalhaço. Antônio Carlos Magalhães confirmou que ligou para Regina Borges apenas para tranquilizá-la. A ex-diretora do Prodazem estaria apreensiva porque a lista for entregue a Antônio Carlos por um assessor de Arruda e não por ela. O parecer do relator Roberto Saturnino sobre o caso deve ficar pronto na próxima quinta-feira. Muitos senadores acham que as dúvidas sobre a violação do painel de votações não foram esclarecidas na acareação, como informa o repórter Rômulo Mazzoccanti. O senador Osmar Dias acha que a acareação não foi esclarecedora e que as dúvidas continuam. Todos os três praticamente mantiveram os mesmos depoimentos dados no Conselho de Ética e é por isso que persistem as divergências. O senador Ney Suassuna concorda que os fatos não foram esclarecidos, mas acha que a situação de José Roberto Arruda é a mais difícil. Continuam havendo algumas zonas cinzentas. Entre o discurso do Antônio Carlos e o do Arruda, o fosso é muito grande. Entre o discurso do Antônio Carlos e a doutora Regina, a diferença é bem menor. Já o senador João Alberto acha que apenas Regina Célia Borges foi convincente. Dificilmente pode passar por cabeça de qualquer senador que o Arruda não tenha feito o pedido da doutora Regina com a autorização do senador Antônio Carlos Magalhães. Também o senador Paulo Artung considera que nenhum dos dois senadores convenceu e que a situação de ambos ficou mais delicada. Eu acho que é um festival de contradições, de meias-verdades, de mentiras em todo esse processo. O caminho é a punição e no meu juízo pessoal, o Senado não tem outro caminho senão a cassação. E o senador Jefferson Pérez acredita que o início de um processo de cassação é inevitável. Para Jefferson Pérez, nas duas versões possíveis para o caso, Antônio Carlos e Arruda são culpados e merecem punição. Eu não sei o que é mais grave, se ele ter mandado violar o painel, ou se a violação tendo sido feita, não tomar absolutamente nenhuma providência. Isso seria prevaricação. Em ambas as hipóteses, é muito grave o que eles fizeram. Qualquer que seja a versão deles, aceita por nós. Hoje pela manhã, o presidente do Senado, Jader Barbalho, disse que o Conselho de Ética deve fazer seu trabalho tranquilamente para chegar às suas conclusões sem pré-julgamentos. Ele destacou que é uma injustiça pré-julgar os envolvidos na violação do painel do Senado. E o senador Sebastião Rocha acha que a apuração sobre a violação do painel vai fortalecer a imagem do Senado. O Senado me parece que caminha a passos largos para obter no futuro próximo o reconhecimento da opinião pública. Em instantes, comissão aprova empréstimo para melhorar assentamentos de reforma agrária. As emissoras de rádio já podem retransmitir a programação da Rádio Senado pela internet. As informações técnicas estão no novo site da Rádio Senado, senado.gov.br/rádio. Em caso de dúvida, é só ligar para o telefone 61-311-1285. Repetindo, 61-311-1285. Rádio Senado na internet, senado.gov.br/rádio.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje empréstimo externo de cerca de 200 milhões de dólares para financiar o projeto de combate à pobreza rural. O dinheiro será usado na construção de estradas, escolas e postos de saúde e eletrificação em assentamentos da reforma agrária. O relator da proposta, senador Jones Pinheiro, destaca a importância dessas obras. O governo está agora oferecendo para esse pequeno produtor as infraestruturas necessárias para o bom desempenho dessa família assentada. O senador Osmar Dias apresentou o projeto que obriga os bancos federais a investir metade do dinheiro disponível para empréstimos no financiamento a micro, pequenas e médias empresas. Ele acredita que isso vai diminuir o desemprego e garantir o crescimento das cidades do interior. Descentralizando a economia, a gente vai criar o ambiente para que milhares de trabalhadores encontrem empregos nas pequenas, médias e microempresas localizadas no interior do estado. O senador Antônio Carlos Valadares criticou o governo por ter extinto a SUDAM e a SUDENE por meio de medidas provisórias. Fez justamente aquilo que o governo queria fazer desde os primórdios de sua posse na primeira administração, devido às exigências do Fundo Monetário Internacional, que não aceita hipótese nenhuma incentivos fiscais para o desenvolvimento de regiões mais pobres. E o senador Ney Suassuna vai pedir que o Senado investigue denúncias contra a SUDAM e a SUDENE. Nós achamos que aconteceram coisas erradas e precisam ser apuradas. Os que são culpados têm que ser punidos, mas não se pode punir do dia para a noite instituições que prestaram serviço e se modificar regras que foram extremamente razoáveis para a nossa região e para a região norte do país. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. Deputados condenam concentração de renda no país. João Mendes, do PMDB do Rio de Janeiro, afirmou que o crescimento médio de 30% na renda dos trabalhadores nos últimos anos não modificou o quadro de concentração e injustiça social. Em 92, os 10% mais ricos ganhavam 13,3 salários mínimos e em 99 a renda média desse setor chegou a 18,4 mínimos. Enquanto isso, disse João Mendes, os 40% mais pobres não chegaram a ganhar um salário mínimo sequer. Aldo Arantes, do PCdoB goiano, disse que o Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio, foi marcado pela luta contra as mazelas do capitalismo e da globalização, que, segundo ele, promove a concentração de renda e gera o desemprego. Aldo Arantes afirmou que os avanços tecnológicos conquistados não promovem a distribuição de renda e que o aumento da produtividade não se reverte em melhorias salariais para os trabalhadores. Para Vivaldo Barbosa, do PDT do Rio de Janeiro, as comemorações do Dia do Trabalho demonstraram o estado de enfraquecimento e divisão da representação sindical no país. De acordo com Vivaldo Barbosa, o 1º de maio foi marcado por um grande show de uma organização sindical, quando deveria acontecer uma ampla manifestação dos trabalhadores contra a política do governo. Orlando Fantasini, do PT paulista, congratulou-se com o cardeal Cláudio Arps, que reconhece a responsabilidade da política neoliberal como geradora de mais desigualdade social. O cardeal também enfatiza a necessidade da classe trabalhadora se organizar para obter o direito ao trabalho, registrou Fantasini. Manuel Vitório, do PT do Mato Grosso do Sul, registrou declaração feita pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil no último dia 30 sobre a grave conjuntura social e política por que passa o país. A nota da CNBB, afirmou Vitório, repudia a desigualdade social e a corrupção verificada nos 3 poderes, conclamando o povo a realizar uma vigília cívica no próximo dia 13 de maio. Paulo Paim, do PT, cumprimentou Lívio Dutra pelo encaminhamento à Assembleia Legislativa Gaúcha de projeto que estabelece o piso salarial de R$ 300 para os trabalhadores da iniciativa privada.
Paim destacou ainda projeto de sua autoria, assegurando ao aposentado o mesmo percentual de reajuste concedido ao piso salarial em cada estado da federação. Sérgio Barros, do PSDB acreano, defendeu projetos de desenvolvimento dos municípios, elogiando ações como do Banco do Povo, que permite aos prefeitos ampliar a oferta de emprego e propiciar novas perspectivas aos trabalhadores desempregados. Sérgio Barros esclareceu que os administradores entenderam que é mais produtivo viabilizar crédito para o candidato a emprego realizar seu próprio negócio do que abrir vagas nas prefeituras. Aloysio Mercadante voltou a condenar a possibilidade de adesão do Brasil à área de livre comércio das Américas. Para Mercadante do PP paulista, o livre jogo das forças de mercado não gera competitividade entre espaços econômicos desiguais, mas sim tende a concentrar a produção, o capital e a riqueza nas áreas com maior capacidade de atração. Pedro Valadares, do PSB sergipano, repudiou a intenção do governo de privatizar a empresa brasileira de Correios e Telégrafos e que obtém lucro de mais de 200 milhões de reais por ano. Não há por que privatizar uma empresa que atende a 86% da população e foi apontada por 92% dos entrevistados em pesquisa da Universidade de São Paulo como a instituição mais confiável do país, concluiu Pedro Valadares. Deputados debatem extinção de superintendências. Pastor Amarildo, do PPB de Tocantins, pediu que os deputados das regiões Norte e Nordeste debatam a extinção da SUDEN e da SUDENE, órgãos indispensáveis para o desenvolvimento regional. Pastor Amarildo comunicou que o Banco da Amazônia já suspendeu todos os negócios realizados nas feiras agropecuárias sob a alegação de que não há dinheiro. Salomão Gurgel, do PDT Potiguar, afirmou que o Nordeste lamenta a extinção da SUDENE, que durante 41 anos desenvolveu projetos fundamentais para a região. Gurgel criticou ainda a decisão do governo federal de extinguir o órgão ao invés de apurar as irregularidades e punir os culpados e lembrou que existem técnicos capacitados da SUDENE que podem dar continuidade aos projetos de desenvolvimento. Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, lamentou a extinção da SUDENE e da SUDAN decretada pelo presidente da República, assinalando que o combate à corrupção não se concretiza acabando com os órgãos e abrindo uma agência de desenvolvimento. Para Fernando Ferro, a decisão destruiu um dos símbolos do Nordeste, que definiu as diretrizes geopolíticas para a região, consolidando o modelo de irrigação para o semiárido. A Visora Arruda igualmente considerou inaceitável a extinção da SUDENE e da SUDAN como meio de combate à corrupção, ressaltando que a medida não evita a ocorrência de novas irregularidades nas agências que vão ser criadas. A Visora Arruda, do PP paraibano, ainda cobrou do governo uma administração mais integrada com a sociedade para aprimorar o atendimento das regiões menos favorecidas do país. Wellington Dias, do PP do Piauí, defendeu modificações na SUDENE e na SUDAN, mas discorda da extinção dos órgãos como fez o governo. Na opinião de Wellington Dias, é preciso extinguir os corruptos e não o órgão, bastando ao governo reestruturar as superintendências, dando-lhes maior transparência e fiscalização. Pedro Eugênio, do PPS de Pernambuco, lamentou a forma como foi extinta a SUDENE sem levar em consideração sua importante contribuição para o desenvolvimento da região Nordeste. Pedro Eugênio criticou ainda que o Congresso Nacional não tenha participado do debate para reestruturar o órgão e acusou o governo de desrespeitar o processo democrático. Também Confúcio Moura, do PMDB de Rondônia, afirmou que o governo não poderia ter extinto a SUDAN e a SUDENE através de uma medida provisória, não permitindo o debate no Congresso. Confúcio Moura convocou o Legislativo a se impor perante o Executivo, não admitindo mais a edição de medidas provisórias sem critério. Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, alertou que a extinção da SUDAN e da SUDENE e a criação das agências e fundos de desenvolvimento para as duas regiões acabam com os incentivos fiscais garantidos através do imposto de renda. Segundo Graziotin, as regiões Norte e Nordeste contarão agora exclusivamente com os recursos orçamentários, o que vai impedir o desenvolvimento regional equilibrado do país.
Arthur Virgílio Neto, do PSDB do Amazonas, ressaltou que houve um grande salto nas exportações das empresas do Distrito Industrial de Manaus e as transportadoras marítimas que operam em rotas internacionais estão saindo com seus navios carregados. As duas maiores transportadoras marítimas, inclusive, disse Arthur Virgílio, estão programando novas linhas regulares para o exterior. Juquinha, do PSDB goiano, defendeu que o governo deve priorizar a reforma tributária como forma de preparar o setor produtivo para ingressar na área de livre comércio das Américas. Juquinha considera álcool um processo irreversível, lembrando que o setor produtivo terá 4 anos para adotar novos padrões de planejamento para competir com parceiros fortes como os Estados Unidos e Canadá. Juquinha elogiou ainda o Ministério do Desenvolvimento, que tem procurado estabelecer uma cooperação entre governo e iniciativa privada com o objetivo de abrir novos mercados para os produtos nacionais. Gustavo Fruit, do PMDB do Paraná, defende a revisão do dispositivo legal que impede a cobrança de ICMS pelos estados produtores de energia elétrica e de petróleo e que geraria um aumento de receita para 10 unidades da federação. O dispositivo, disse Fruit, gera distorções, como no caso do Paraná, onde o consumidor estadual paga R$ 99 pelo megawatt-hora, mas a Copel repassa essa energia para os demais estados ao preço de R$ 37, mesmo quando compra o megawatt em dólares de Itaipu. Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, registrou decisão do TCU que manteve o fechamento da praça de pedágio Seropédica na rodovia Presidente Dutra. Esclareceu Luiz Sérgio que o TCU entende que o DNR não tinha autorização para instalar a nova praça e alertando ainda para o prejuízo que atingirá o condutor, caso novos pontos de pedágio sejam criados nas rodovias privatizadas. Ângela Guadagnino, do PT, manifestou sua posição contrária à criação de novos pedágios na Via Dutra, salientando que a cobrança do tributo no quilômetro 175, próximo ao município de Jacareí, em São Paulo, vai trazer prejuízo à população local. Deputado quer fiscalizar projeto Pantanal. Antônio Carlos Panunzio, do PSDB paulista, comunicou que enviou à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara proposta para supervisionar a execução do projeto Pantanal a cargo do Ministério do Meio Ambiente. O projeto conta com grandes recursos financeiros obtidos através de financiamentos internacionais, lembrou Panunzio, afirmando que a fiscalização poderá evitar que se repitam os casos de corrupção apurados na Sudam e na Sudene. Valdemir Moca, do PMDB, pediu que sejam alocados recursos no orçamento para garantir que a FUNAI pague indenizações justas aos colonos que estão tendo suas terras desapropriadas no Mato Grosso do Sul. As terras que são consideradas indígenas são ocupadas por pequenos produtores rurais há mais de 50 anos, destacou Valdemir Moca, ressaltando que é necessário cuidado para acabar com o clima de tensão no estado. Josué Benson, do PTB, elogiou o trabalho que o governador Almir Gabriel vem realizando no Pará para impulsionar as cadeias produtivas, espaço antes ocupado pelo extrativismo. Os incentivos fiscais oferecidos pelo Estado já propiciaram o surgimento de 49 novos empreendimentos desde 97 e setores como agroindústria, turismo e calçados já começaram a se destacar, afirmou José Benson. João Grandão, do PT Sul Mato Grossense, parabenizou o município de Glória de Dourados pela realização de curso promovido pelo MST, que vai até 12 de maio e conta com representantes de 11 estados brasileiros e 5 países. O curso visa possibilitar, segundo João Grandão, o aprimoramento da organização por trabalhadores rurais. Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, fez uma análise positiva da viagem que fez às instalações do projeto Civan. Além de promover a vigilância do espaço aéreo, o projeto Civan vai fazer o monitoramento ambiental e meteorológico da região, elogiou Vanessa Graziotin. Urgência para o projeto de diretrizes do saneamento básico. Sérgio Novaes, do PSB cearense, criticou o governo por determinar novamente urgência constitucional para o projeto que estabelece diretrizes nacionais para o setor de saneamento básico. O governo, lembra Sérgio Novaes, havia retirado a urgência após mobilização da sociedade que está preocupada com a ameaça de privatização do setor. Portanto, agora, surpreendentemente, quando nós estamos com 45 dias de trabalho numa comissão especial, analisando, discutindo o projeto, chamando as autoridades
apontando, né, todos têm esse interesse de apontar para uma política de saneamento que vise a universalização, que vise, portanto, que todos tenham água no Brasil e esgotamento sanitário o mais rápido possível. Nós somos surpreendidos novamente com a urgência constitucional que nos impõe 45 dias para votar essa matéria urgentemente, e isso com graves problemas. E em função dessa problema da balança de pagamento, né, da equipe econômica que quer vender tudo do nosso Brasil para pagar juros dessa dívida interna e externa incalculável, o saneamento passa a ser a bola da vez e nós não vamos de forma alguma aceitar essa matéria. Também Yara Bernardi, do PT Paulista, reclamou do regime de urgência dado ao projeto do governo estabelecendo diretrizes para o saneamento básico com a retirada da titularidade dos serviços do âmbito dos municípios. Yara Bernardi alertou que a medida abre caminho para a privatização do setor, prejudicando os consumidores, já que as empresas privadas poderão suspender o fornecimento de água se houver atraso de 3 meses no pagamento das contas. Léo Alcântara, do PSDB, destacou o lançamento no último dia 23 de abril pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará do Plano Emergencial Solidariedade em Ação, para ajudar as vítimas das enchentes em Fortaleza. Segundo Alcântara, a federação instalou 16 postos de coleta no estado, com a ajuda do Exército, para receber alimentos, remédios, materiais de construção e agasalhos que serão distribuídos aos desabrigados. Lincoln Portela, do PSL Mineiro, lembrou a importância de médicos e cirurgiões dentistas prescreverem medicamentos genéricos como forma de reduzir os gastos dos pacientes pobres. De acordo com pesquisa do IBGE, a média salarial do brasileiro diminuiu, mas somente a metade dos profissionais de saúde tem prescrito o genérico a seus pacientes, constatou Portela. Doutor Heleno, do PSDB do Rio de Janeiro, elogiou o ministro da Educação por promover uma verdadeira revolução no ensino e registrou visita que Paulo Renato fez a Duque de Caxias. Doutor Heleno salientou que a visita do ministro Paulo Renato marcou a estreia do projeto Ler Caxias, em que uma biblioteca volante coloca à disposição dos alunos da rede municipal os 11 mil volumes do seu acervo. Jovair Arantes, do PSDB, elogiou o trabalho que a Secretaria de Educação de Goiás vem desenvolvendo através de diversos programas. Entre as ações, Jovair Arantes destacou programas como Salário Escola, Capacitação, Escola Jovem, Conhecer a Escola, Cantinho da Leitura, Nova Educação Profissional e Bolsa Universitária. Doutor Hélio, do PDT Paulista, manifestou preocupação com o sistema de reeducação dos menores infratores no país, que gasta R$ 1.700 por mês com a internação de cada menor, sem conseguir diminuir a violência. Atualmente, milhares de menores infratores se encontram internados nas FEBEMs paulistas sem possibilidade de recuperação, disse Dr. Hélio, por falta de um programa oficial específico de reeducação e reinserção na sociedade. Vivaldo Barbosa, do PDT do Rio de Janeiro, divulgou o documento elaborado por bispos da Igreja Metodista de Minas Gerais, alertando para a necessidade de se combater e controlar o uso de drogas. O deputado defende extinção do voto secreto na Câmara. Arthur Virgílio Neto, do PSDB do Amazonas, defendeu o projeto de sua autoria que extingue o voto secreto nas votações da Câmara, exceto para a eleição dos membros da mesa diretora. Segundo Arthur Virgílio, o eleitor escolhe seu representante e quer saber como ele atua, e para isso é indispensável que o voto seja aberto. Bessá, do PSDB do Piauí, advertiu para a necessidade de se definir quais os pontos que serão investigados pela CPI da corrupção. O alerta, afirmou Bessá, é para que uma CPI que causou tanta controvérsia acabe não atingindo seus objetivos, pois são muitas as denúncias envolvendo corrupção. Ivan Valente repudiou as críticas feitas pelo ministro Pedro Malan ao plebiscito realizado pelo PT sobre o pagamento das dívidas interna e externa durante reunião que teve com banqueiros e analistas financeiros em Nova York. Ivan Valente disse que irresponsabilidade é destinar 152 bilhões de reais do orçamento para pagamento de juros, enquanto o SUS recebe apenas 21 bilhões de reais. Walter Pinheiro, do PT baiano, denunciou que policiais estão sendo contratados na cidade de Uibaí com o objetivo de ameaçar todos que se opõem ao prefeito. Além das ameaças físicas, disse Walter Pinheiro, quem não é aliado do prefeito de Uibaí acaba perdendo o emprego. Ricardo Berzuini, do PT, declarou estar satisfeito com os 120 dias de gestão de Marta Suplicy na prefeitura da capital paulista, que vem cortando gastos desnecessários e realizando uma administração transparente, cumprindo as propostas de campanha. Berzuini disse que Marta Suplicy está promovendo a reintegração da capital com as prefeituras da região
metropolitana, o orçamento participativo, a descentralização administrativa, a alimentação integral de alunos carentes e acabando com o empreguismo. Sebastião Madeira, do PSDB, defendeu a realização de um plebiscito estadual para decidir sobre a divisão no Maranhão em 2 unidades da federação, criando estados mais hegemônicos. A divisão do Maranhão foi proposta durante a Constituinte de 88, disse Sebastião Madeira, afirmando que agora reapresenta o projeto em nome da população pobre do sul do estado. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, homenageou o ex-deputado Biratã Aguiar, que assumiu o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Lembrando o ideal político de Biratã Aguiar em defesa da democracia e da educação, Gomes de Matos afirmou que o TCU ganha, pois deu posse a um profundo conhecedor do Legislativo e dos municípios. Carlito Mers, do PT de Santa Catarina, criticou a alteração do perímetro urbano da cidade de Joinville, que deve ser votado na Assembleia Legislativa ainda esta semana. Carlito Mers afirmou que a mudança beneficia apenas interesses particulares, colocando em risco a preservação do meio ambiente na região. Mauro Benevides saudou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, comunicando sua saída da presidência do STF no próximo dia 31 de maio, anunciando ainda a posse do ministro Marco Aurélio Melo na presidência da Suprema Corte. Benevides, do PMDB cearense, registrou que no próximo dia 11 será comemorado o centenário de nascimento do ex-deputado federal da Constituinte de 1934, Luiz Cavalcante Sucupira. Marçal Filho, do PMDB, registrou os 36 anos do município de Glória de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que é hoje uma referência na agroindústria em diversas modalidades da agricultura familiar. José Carlos Martinez registrou os 37 anos do município paranaense de Capitão Leone das Marques, comemorados hoje, recordando que a cidade, surgida da colonização agrícola, destaca-se pela produção de aves de corte, de milho e de soja. Homenagem. A Câmara realizou hoje sessão solene em homenagem ao 1º de maio, Dia Internacional do Trabalho, atendendo o requerimento do deputado Paulo Paim, do PT Gaúcho. Paulo Paim assegurou que o trabalhador não tem o que festejar em sua data máxima diante da situação de penúria, decorrente principalmente do desemprego e do arroxo salarial. E não apenas os trabalhadores em atividade, disse Paim, recordando que os aposentados que ganham mais de um salário mínimo terão em junho um reajuste de 5,5%, enquanto o salário mínimo teve um aumento de 19,3%. Também Arnaldo Faria de Sá reclamou da defasagem existente nos benefícios dos aposentados desde o início do Plano Real. Faria de Sá afirmou ainda que a indiferença do governo com os trabalhadores ficou evidente quando o Executivo estabeleceu o 1º de abril, Dia da Mentira, como data do reajuste do mínimo. Final de mais uma edição de A Voz do Brasil. Boa noite. O Brasil chega ao 3º milênio com 170 milhões de habitantes. Brasileiros que hoje vivem num país livre e democrático, mas que sonham com um Brasil mais justo, onde todos tenham a oportunidade de crescer, progredir, prosperar. Acabar com desigualdade, né? Acesso à faculdade para todos, ter minha casa própria, ter meu emprego. Menos violência. Todo mundo empregado e todo mundo em paz. O país que os brasileiros sonham é o Brasil que o PMDB quer. Há 35 anos, o PMDB luta para construir dias melhores para todos. 35 anos.